Olá, amigos! Estamos aqui para conversarmos mais uma vez sobre os transtornos de personalidade. Estamos nessa temporada maravilhosa, uma temporada incrível, porque ela vai falar sobre os transtornos de personalidade que fazem parte do eixo 2 do DSM-5. Então, o DSM-5 classifica as doenças em dois eixos, doenças ligadas à mente, né? O eixo 1, que são as doenças, os transtornos clínicos, que aí tá depressão, ansiedade, né, e várias psicopatias, né, estão todas aí. E aí nós temos os transtornos de personalidade do eixo 2, que são os transtornos de personalidade. Personalidade é o jeito de ser, como eu sou, como eu me comporto, como eu reajo diante de situações. Então, meu jeito de ser é transtornado, isto é, não é adequado ao ambiente. Então, são essas doenças. E essas doenças, não, na verdade, são transtornos, o jeito de ser, que é diferente. Então, está dividido em 3 grupos. Grupo A, né, que nós já falamos, que são as paranoides, os esquizotípicos, os esquizoides. O grupo B, que são os narcisistas, os histriônicos, os borderlines e os antissociais. Hoje nós vamos falar sobre os antissociais. A prevalência deles vai até 3,3% da população. É uma prevalência até que razoável, né? Não é tão grande, graças a Deus, porque vocês vão entender por que eu tô falando graças a Deus, porque é um transtorno de personalidade bem complicado, tem, assim, crescido muito a manifestação dele na sociedade, porque hoje as pessoas estão muito sem limites, sem regras, muito liberais, fazendo o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Então, esse transtorno de personalidade antissocial está sendo bem, assim, percebido, né, na população. Então, assim, ele é um transtorno de personalidade básico da violação dos direitos alheios. Então, assim, ele ocorre a partir dos 15 anos, né? Antes dos 15 anos, a gente não pode fechar nenhum diagnóstico de um antissocial, mas é aquele indivíduo que maltratou animais, aquele indivíduo que teve prazer em machucar o outro. Muitas vezes ele foi o agressor, né, do bullying, né? Ele agrediu irmãos menores, animais, matou animais, tem prazer em ver o outro se machucar, empurra o outro para ver o outro cair e dar risada. Então, assim, o antissocial, é claro que as crianças podem ter esse comportamento de forma isolada, mas quando você atende um adulto, quando você atende em algum momento um adulto antissocial, você vai ver que na infância ele já manifestou esses comportamentos. Ah, mas uma criança, sei lá, uma criança saudável, um adulto saudável, pode ter tido esse comportamento na infância? Pode ter tido um ou outro, mas não a frequência deles. O antissocial, ele tem vários comportamentos agressivos, isto é, de violação de regras e direitos do outro, de limite do outro. Ele usa o outro como objeto, não para elogiar, né, como nós já vimos aqui, né, o narcisista, né, o narcisista quer o outro para elogiá-lo, o histriônico quer o outro para aplaudir, o antissocial, ele quer o outro para machucar, para judiar do outro, para se divertir. Ele usa o outro como objeto para diversão dele ou para o prazer dele. Olha que coisa mais esquisita, estranha, né? Um negócio bem fora do social, né? Bem antissocial. Por isso o nome antissocial. Quer dizer, ele é anti, contrário, alheio ao social, né? Às regras sociais. Então vamos às características do antissocial. Incapacidade de adequar-se às normas sociais. Então, assim, normas sociais, por exemplo, o que é lícito, ele não gosta, ele não necessariamente faz o que é lícito, né? Ele tem dificuldade de fazer o que é correto, o que é certo, seguir regras, leis, trânsito, sabe assim? Ele quebra todas as regras para ele é nada, né? Ele é superior às regras. Ah, mas o narcisista também se sente superior às regras, tá, gente? Mas aqui ele faz de uma forma bem, digamos assim, violenta, né? Ele pode usar a violência. Propensão a enganar, ele gosta de enganar, tirar proveito do outro, financeiro, né? Vender um carro, vender algo que não é dele, pegar algo que não é dele, roubar, né? Tirar coisas do outro para benefício dele, mentir,
mente muito, ludibriar, né? Assim, enganar os outros, tirar vantagem de criança, de idoso, pegar lanche dos outros, sabe, desde a infância, adolescência, tirar proveito dos outros. O antissocial tem isso muito evidente. Ele tem uma impulsividade, né? Ele é impulsivo, ele não faz planos com respeito ao futuro, não é aquela pessoa organizada, eu vou daqui 10 anos, eu vou fazer isso, vou fazer faculdade, vou estudar, vou fazer tá. Ele não faz muitos planos, ele vai vivendo a vida, né? A vida vai levando ele, né? Ligar o ar aqui que eu tô morrendo de calor. Então, ele usa o outro para tirar proveito, né? Ele pode ser extremamente irritado, né? Ele pode se sentir assim, muito irritado, agressivo, ele pode ir para lutas corporais mesmo, assim, soco, pontapé, facada, tiro, né? Ele pode ir para essas áreas. O antissocial pode ter uma condutopatia, isto é, uma conduta criminosa, uma conduta patológica, uma conduta fora do adequado. Então, não é só um jeito de ser, tem um comportamento, uma condutopatia seria assim, um indivíduo que comete crime, né? Então, assim, se você vai nas penitenciárias, está lotado de antissocial, muito. O antissocial é aquele que não consegue conversar. Não, gente, isso é outra coisa. O antissocial é aquele que é contrário às regras sociais. Ele quebra as regras sociais, pisoteia, desvaloriza, não está nem aí para figuras de autoridade. Entende? Ele é superior a todos. Imagina um antissocial narcisista. Misericórdia, né? Extremamente perigoso. Ele desrespeita, ele é irresponsável, ele não cuida da segurança pessoal, muito menos da segurança do outro, ele não está nem aí, ele coloca o outro em risco, ele pode deixar uma criança sozinha, largar uma criança embora, ele tem que cuidar de uma criança, ele larga, tá nem aí, ele se vira, né? Assim, ele pode correr demais, pegar o carro em alta velocidade, colocar em risco todo mundo. Então, assim, ele não cuida da proteção. Ele se põe em risco, ele vai no limite da lei. E depois que ele ultrapassa, ele não volta mais. Então, assim, uma vez que ele rouba, ele começa a tirar proveito daquilo. Ele começa a ver os benefícios de quebrar as regras. Entende? Então, isso é muito comum. Ele também, ele não gosta muito de trabalhar, né? O antissocial, ele não é muito ao comportamento laborial, né? Digamos assim. Cumprir com obrigações, cumprir horários, pagar as contas em dia, ele não é muito para isso, né? Ele não gosta das regras, né? Todo mundo tem que pagar suas contas, o antissocial, ele não tira vantagem do outro, né? Para que eu vou pagar? Ele já tem muito. Então, fulano tem 2 carros, então eu vou roubar um dele. A bolsa, ela tem dinheiro, o dinheiro é meu. Então, assim, é muito comum. Todo antissocial comete crime ou delitos? Não. Não, graças a Deus. Mas muitos antissociais cometem delitos por causa das regras. Eles quebram as regras. E eles vão amadurecendo no comportamento. Digamos assim, faz uma coisa, percebe que teve vantagem, ele vai continuar fazendo aquilo e vai se aprofundar. Vai, digamos assim, quebrar mais regras. E assim ele vai quebrando uma e outra, né? Os grandes criminosos, né? Aqueles seriais, né? Criminosos seriais, serial killer, eles são antissociais, né? E tem um comportamento, digamos assim, eles são condutopatas, né? Além de ter um funcionamento antissocial, eles têm uma conduta criminosa também. Então, ausência de remorso. Então, assim, ele não se arrepende, ele acha que o outro é trouxa, que os outros são idiotas, que as pessoas são bobas, são inferiores a ele. Mas a gente viu que o narcisista também acha isso, tá, gente? Mas aqui tem um componente mais perverso, né? O antissocial pode ser extremamente perverso, não necessariamente fisicamente,
né? Mas ele pode ser perverso com as palavras, humilhando, né? Causando bullying, causando aí violência doméstica, entendeu? O antissocial tem prazer em ver o sofrimento da vítima, o sofrimento do outro, ele se diverte. Seja que cometendo um crime, seja não. Seja ainda só com um comportamento inadequado, né? Não chegando a cometer um crime. Então ele é indiferente ao sentimento do outro. Então se o outro está chorando, está feliz, não está nem aí, servir para ele. Ele pode amar alguém? Não, ele não ama nem odeia, ele não tem muitas emoções com respeito aos outros. Ele não quer ser prejudicado, ele quer se divertir, ele quer ter prazer. Ele é indiferente, ele racionaliza tudo, tudo é frio. Assim, se ele machucou alguém, ele fala, também essa pessoa é burra, por que ela fez isso? A culpa é dela. Ela estava aí nesse horário, por que estava aí nesse horário? Ela estava procurando, ela estava querendo ser violentada, sei lá. Entende? Ele maltrata os outros, rouba os outros, né? E ele põe sempre a culpa na vítima, né? A vítima é responsável por ela, ele é uma vítima, né? E comete o crime ou machuca os outros, se aproveita dos outros e os outros que são bobos, né? O problema é deles. Eles são solitários, normalmente. Mas eles podem ter esposa, sim. Podem ter companheiras, né? Mais comum entre os homens, o antissocial é mais prevalente entre os homens. Tem mulheres antissociais, sim, mas é mais comum nos homens. São mais maus, assim, são pessoas más, se diverte, riem dos outros, debocha dos outros. Então, normalmente são solitários. Mas quando tem parceiros, esses parceiros servem para eles como objeto. Enquanto servir, eles usam, aceitam. Quando essa pessoa começa a se rebelar, ou não aceita, ele despreza, larga, busca outro, né? Então, normalmente eles são autônomos, eles resolvem as coisas deles sozinhos, não são grudentos de outras pessoas, não. E eles são normalmente fortes, né? Eles têm um comportamento, eles falam com segurança, com autoridade, então às vezes causa medo. Sabe aquela pessoa que você olha nos olhos dela e ela fica olhando dentro dos seus olhos, e você tem medo? São os antissociais. Você tem medo, dá um gelo, assim, sabe? É como se a pessoa estivesse te consumindo, te comendo, né? Te destruindo, né? Te derrubando, te matando. São perigosos, né? A visão do outro, né? Os outros são vulneráveis, são bestas, merecem ser explorados. É assim que eles pensam. A crença, eu tenho o direito de quebrar as regras. Eu posso quebrar as regras. Os outros são otários e covardes, né? São fracos. As pessoas são fracas. Eu sou forte. O comportamento deles, às vezes, é atacar, roubar, enganar, manipular. Olha essa palavra, esqueci dessa palavra. Eu devia ter falado desde o começo. Manipular os outros digamos assim, é comum entre os antissociais. Pessoa com transtorno antissocial manipula os outros. Para quê? Para tirar proveito, para tirar vantagem, para roubar, enganar, né, atacar, maltratar. A cognição, né, o pensamento do antissocial, ele é um pensamento focado. Ele foca o quê? Em controlar o outro, em tirar proveito do outro. Esse é o pensamento dele. Eu sempre tenho que usar o outro como um objeto para minha diversão e para o meu prazer, né? E para vantagem. Então, a afetividade tem déficit, né? Ele é como se fosse assim, ele é imaturo emocionalmente. Mas ele é mau. Não, ele tem comportamento, pode ter um comportamento de diversão, de tirar proveito do outro, mas emocionalmente, em amar, estar com alguém, ter um relacionamento estável, eles são imaturos, né? Não são pessoas que têm um casamento de 30 anos. Mas eu ouvi falar de um serial que viveu 20 anos com uma mulher. Sim, eles vivem, mas eles são superficiais nas emoções. Eles podem viver se isso for vantajoso para eles, né? O funcionamento interpessoal deles, eles têm pouca habilidade social, mas se for necessário fazer uma máscara social de professor, de político, eles fazem para tirar vantagem, sempre para tirar vantagem, sempre para se aproveitar do outro. Eles criam uma máscara antissocial.
E eles são egocêntricos, né? O mundo gira em torno deles. O antissocial pensa assim, do mundo, né? O mundo vive para servir. Todo mundo vive para servir, para atender as necessidades deles. Controle dos impulsos. Ele controla o impulso dele, mas se ele estiver no frenesi, ele perde o controle, né? Ele, por exemplo, se ele for um condutopata, né? Se ele tiver uma conduta criminosa, quando ele está próximo da vítima, daquele objeto, do desejo dele, né? Ele foca naquilo, eu quero, eu quero, eu quero. E se ele quiser muito aquele objeto, se ele desejar muito aquele objeto, ele entra no frenesi e ele é como se ele fizesse uma cisão, né? Ele sai da realidade. Ah, mas ele não tem consciência do que ele está fazendo? Tem consciência. Tem consciência plena do que ele está fazendo. Ele faz o mal por prazer. Ele quer fazer o mal. Ele é oportunista. Né? Ele se diverte, ele usa o outro para... digamos assim, muitos deles amadurecem no crime. Né? Eles começam a fazer pequenos delitos, roubam, né? Furto, roubo, furto, né? Aí depois eles já começam sequestro, estupro, né? Aí vai. Roubo seguido de morte, e aí vai. São extremamente perigosos os antissociais, principalmente se eles viverem num ambiente muito hostil, né, se eles tiverem poucos recursos, e aí eles acham que a sociedade deve para eles, né, são pessoas assim que precisam de tratamento desde cedo. A maior prevalência é entre os homens, eles exploram todo mundo, né, eles podem explorar o outro e também a predação é muito comum, isto é, matar o outro, né, tirar vantagem. Normalmente ele afronta a sociedade para se defender, né, a culpa é do outro, a culpa é da fulana, né, ele agride as pessoas com palavras, com gestos, com atitude, né, não tem muitos amigos, quem quer ser amigo, né, de uma pessoa assim, difícil, né, usa os outros como objeto, a gente tem que reforçar isso, porque ele sempre usa o outro como objeto. Não, o antissocial, ele se sente rejeitado pela sociedade, ele se sente excluído da sociedade, ele não acha que a sociedade o ama, o aceita, né, por isso ele quebra as regras, aí ele mente, ele engana, ele rouba, ele ameaça, ele é responsável, coloca todo mundo em risco, por quê? Porque ele tem uma revolta com a sociedade, né? Dificilmente o antissocial vai para a terapia e muito menos permanecer na terapia, ele pode dar uma passada por lá, porque alguém mandou, mas raramente. Quando ele vai para a terapia, ele vai para aprender técnicas de como manipular os outros. Normalmente a sexualidade do antissocial, de quem transtorno de sexualidade, transtorno de personalidade antissocial, são pessoas viciadas, às vezes em pornografia, são extremamente promíscuas, né? Então assim, são pessoas com muita energia sexual, então eles querem muito fazer sexo, digamos assim, um sexo selvagem, um sexo sem a permissão do outro, estupro, muitos estupram, né? E às vezes aí acaba cometendo um outro crime, a morte, né? Que não tem às vezes o que fazer com a vítima como vai esconder aquilo, né? Então, eles têm um comportamento extremamente problemático desde a infância, aquela criança que alaga o apartamento, que taca fogo, sei lá, na casa, no quarto, que maltrata animais, eles não têm empatia, afeto superficial, não se sente culpado, não tem remorso, acha tudo chato, entediante, ai, que chato isso, né? Ai, vai para a igreja, chato, vai ouvir um concerto, chato, vai ouvir alguém falar, ai, que pessoa chata, tudo eles acham chato e tedioso, né? E se acham grandiosos, né? Eles são especiais, mas são superficiais. Então a condutopatia é muito comum entre os antissociais. Nem todo antissocial, digamos assim, ele tem a condutopatia, mas todos que cometem crime, a maioria dos que cometem crime, não todos, é lógico, não todos, mas muitos que cometem crime, uma grande parte das pessoas que cometem crimes são antissociais, né?
É uma manifestação grave clínica, né? É uma manifestação clínica muito grave, resistente a tratamento, vícios, crime, baixíssima aderência à terapia, como eu já falei. Então, assim, são pessoas que precisam muito de ajuda, mas não aceitam. Eles não acham que estão errados. Os outros é que são inferiores a eles, são bobos, são inadequados, idiotas, né? Eles gostam de tapear, enganar os outros, né? Isso é bem comum entre os antissociais. Eu tenho aqui um conselho especial, né? Então, o conselho é de Salmos 36, de 1 a 4, que diz assim: a agressão do perverso diz aqui dentro do meu coração que não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque ele se lisonjeia aos seus próprios olhos, até que a sua iniquidade seja descoberta por ser odiosa. As palavras da sua boca são iniquidade e engano. Ele deixou de ser sábio e de fazer o bem. Ele intenta o dano sobre a sua cama. Põe-me em um caminho que não é bom. Ele não abomina o mal. Então, assim, é a descrição do antissocial. A descrição do antissocial na Bíblia é como se fosse um perverso. É uma pessoa que não segue a vontade de Deus. Não é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Provérbios 12, 10 diz: o justo se importa até com o bem-estar do seu rebanho, mas no coração do perverso só há lugar para a maldade. Então, vamos orar a Deus para que Deus nos afaste dos antissociais, né? Nos proteja deles e que Deus toque no coração deles, porque Deus realmente é o único que tem poder para mudar pessoas, mudar coração, mudar comportamento, mudar assim manifestação, mudar personalidade. Deus é o único que muda o jeito de ser nosso. Ele tem poder para isso. Um abraço. Tchau, tchau.